Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito especial, muito legal, que eu tava há um tempo já querendo gravar, mas eu estava esperando juntar um pouquinho mais de informações mesmo pra poder gravar e poder falar pra vocês com mais propriedade sobre, né? Então hoje eu vou falar pra vocês sobre as diferenças de engravidar com 18 anos e de engravidar com 23 anos. Mas antes de começar esse vídeo, quero falar pra você que ainda não é inscrito no meu canal, ó, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho de notificações, deixa um like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos pra nossa família crescer cada vez mais e que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. A primeira coisa de todas, planejamento. Isso é algo que vai fazer toda a diferença na sua vida, você planejar a sua gravidez. E com 18 anos, obviamente, eu não planejei a gravidez, eu engravidei no susto, então foi bem complicado. E acho que por mais que você, independente da idade, você engravide e não seja planejado, é uma fase extremamente complicada. Então, planejamento faz a diferença em, tipo, 90% do que vai acontecer, sabe? Então, agora com 23 foi muito mais tranquilo, porque a gente sentou, a gente conversou, achou que era a hora certa de ter o neném. E aí, está sendo muito mais tranquilo do que quando eu tive 18 anos. Tanto a gestação em si, quanto questões de relacionamento, de posicionamento, ideias, conversas. A gente, quando você planeja, você não vai planejar sozinho. Então eu planejei, eu e o Christian nós planejamos e nós dois queremos a mesma coisa. Então é bem diferente, é muito mais gostoso, você consegue aproveitar muito mais. A descoberta. Essa é uma diferença, gente, que olha, vou falar. Na minha primeira gestação, quando eu descobri, lá com 18 aninhos, foi um misto de sensações, mas a principal das sensações era o medo, a vergonha, sim, eu senti vergonha, infelizmente, e o susto em si, né? Eu tinha 18 anos e achei que minha vida ia acabar ali, ia parar ali, muito pelo contrário, que isso me deu forças para ir além, com certeza eu consegui ir atrás de coisas que talvez se eu não tivesse a Lívia, eu não teria ido. Então a descoberta foi um misto de sensações ali. Obviamente eu fiquei feliz, mas o que dominava era o susto, o medo, a incerteza. Eu não fazia ideia de como seria, eu não tinha estrutura, eu não tinha nada, então foi muito difícil, sabe? Muito difícil. E aí a felicidade, a tranquilidade foi se construindo ao longo do processo, né? Ao longo da gestação e ao longo da maternidade em si. Agora, a descoberta dessa gravidez, como foi uma gravidez muito esperada e planejada, quando eu descobri eu não acreditei. Eu não imaginava que ali na primeira tentativa a gente fosse ter um neném. E quando eu olhei, foi, tipo, o teste ali positivo foi tipo... Não pode ser verdade, né? É muito rápido e é muito cedo para eu descobrir. Então... foi um misto de sensações, mas nenhuma sensação ruim, sabe? Eu fiquei muito feliz, eu fiquei assustada e surpresa, principalmente, porque eu não esperava que realmente o positivo viesse naquele momento. E é assim, a concretização de tudo, né? De um sonho meu, um sonho do Christian, um sonho da Lívia. Ela sempre quis um irmão, sempre falou disso pra gente. E agora poder dar um irmão pra ela, a gente ter mais um neném em casa. E nossa, gente, vai ser demais. Eu, assim, lógico, tem todas as dificuldades da maternidade, mas eu acho que vai ser demais, vai ser incrível. E vai ser uma criança muito amada, assim como a Lívia é. A estabilidade emocional e de relacionamento. Quando eu engravidei a primeira vez, não foi planejado, eu engravidei do susto, eu tomava anticoncepcional, achava que não poderia engravidar, né, tomando anticoncepcional. Muito pelo contrário, você pode engravidar sim. E não foi planejado nem por mim, nem pelo pai da Lívia, então eu não dei suporte pra ele muito menos.
Então, assim, tipo, o suporte que eu digo um pro outro, tá, gente? A gente não dava suporte um pro outro, então eu vivia a gestação sozinha, sabe? Foi bem complicado essa questão, e eu não tinha o emocional preparado, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu sou muito mais amadurecida. Naquela época eu tinha uma cabeça muito diferente, sabe? Eu não sabia o que esperar, eu não sabia como me sentia, eu não sabia absolutamente nada. E graças a Deus deu tudo certo, a Lívia nasceu com muita saúde e todos os meus medos desapareceram, né? Os medos relacionados à gestação, e vieram os medos relacionados à maternidade, que a gente sabe que existe, não tem como. E agora, dessa vez tá bem diferente, eu tenho uma cabeça muito mais madura, apesar do meu estresse, que é um sintoma da gravidez. Eu e o Cris, a gente tá se dando muito bem, lógico, a gente tem nossas diferenças, a gente dá uma brigada aí, muito mais eu do que ele, porque eu tô insuportável agora que eu tô melhorando, que tá passando essa fase. Então, é bem diferente, sabe? É uma outra cabeça, você é muito mais maduro em relação a tudo, não só questões de relacionamento, o seu emocional mesmo, sabe? Você tem uma cabeça tão... Assim, por exemplo, quando eu tava grávida a primeira vez, eu me estressava por pequenas coisas que eu não sabia que eram, sabe? Eu achava que na época era importante e não era. E hoje em dia eu tô muito mais relax, muito mais. Independência financeira. Esse é outro ponto que é, assim, primordial, né, gente? Quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha 18 anos, morava na casa da minha mãe, com os meus irmãos e meu padrasto. Eram bastante pessoas dentro de uma casa só. Eu não era independente, eu dependia totalmente da minha mãe. Tinha acabado de terminar a escola e iniciar a faculdade e não trabalhava. Tinha trabalhado uma única vez na vida e não trabalhava mais. Então, o que você sabe da vida? Nada. O que você sabe sobre gastos? Nada. Principalmente o que você sabe sobre ganhos. Porque quando você ganha algo que você não batalhou para ter, é muito mais fácil você queimar, vamos dizer assim, tipo dinheiro. Aí quando você trabalha e você precisa... e você aprende a dar valor pro dinheiro, é outra coisa. Porque aí você sabe o quanto você sofreu pra conseguir aquilo, o quanto você teve que ralar, as noites que você não dormiu direito, e aí tem as suas contas pra pagar e tudo mais. Então, assim... independência financeira nossa, é muito importante. Você não depender de alguém. E o mais difícil de tudo é você depender de alguém e colocar outra pessoa pra depender. Entendeu? Eu, no caso, engravidei e a minha mãe falou que eu não ia sair da casa dela de jeito nenhum, né? Muito nova, tava começando a faculdade. Então... ela não queria que eu saísse da casa dela. E eu também não tinha a menor vontade de casar. Meu ex também não. A gente super novo. E aí, a responsabilidade... ela acabou pegando essa responsabilidade pra ela também. Então, além de eu depender dela, tinha a Lívia que... naquele momento, ela enxergava como a responsabilidade dela. Até hoje, minha mãe enxerga mais ou menos assim. Que, nossa, minha avó é uma super vó pra Lívia. E tá sendo uma super vó pra esse bebê que tá aqui na barriga. Então, assim... é uma posição muito complicada, você depender de alguém e colocar outra pessoa para depender. Então, independência financeira é fundamental. A minha vida hoje é totalmente diferente, né? Agora eu e o Christian, a gente tá casado. Não casado no papel, a gente mora junto, então a gente tá casado. A gente tem a nossa independência financeira, a gente mora sozinho, a gente paga as nossas contas, então é totalmente diferente. É uma preocupação a menos que você tem que ter. Apoio do marido. Gente, marido, namorado, parceiro, o apoio é fundamental. Quando a gente conversou, tanto eu quanto ele queríamos, eu queria um pouquinho mais que ele, mas assim, tanto eu quanto ele a gente queria. Então, eu tô tendo apoio total dele nessa gestação, total. Ele tá comigo em tudo, ele quer participar de tudo, todos os exames, todas as consultas, ultrassom.
Ele perdeu um dos ultrassons que não deu pra ele sair do serviço e ele ficou muito chateado, muito chateado. E ele faz questão de ser participativo, faz questão de estar presente, sabe? Porque é um momento que você vai viver uma única vez. Porque com cada filho vai ser de uma maneira. Então é um momento que você vai viver uma única vez. E ele quer participar de tudo, ele é sensacional. Tanto que assim, a gente tá vendo as coisas, a gente vai descobrir o sexo no dia do aniversário dele. E eu tava, assim, a gente não ia fazer nada, sabe? E a minha mãe começou a botar pilha. E ele tá sendo assim, ele quer tudo do bom, do melhor, quer tudo, tipo, tudo do meu jeito, sabe? Ele fala, como é que você quer? Tudo que eu falei, não, a gente dá um jeito, acho que dá pra fazer assim, acho que dá pra fazer assado. Então, assim, são essas pequenas coisinhas que você vê, sabe? Que, tipo, o quarto do bebê, ele quer fazer um quarto super bonitinho, e as nossas ideias batem bastante. A gente quer um quarto mais simples, assim, não cheio de muita coisa e tal. E mais criança, sabe? Então ele pensa tudo do bom, do melhor, exames, consulta, parto, tudo. Ele quer participar de tudo, ele quer assistir o parto, ele que quer ficar comigo lá no hospital, eu também quero que seja ele que fique lá. Então assim, tá sendo sensacional, sabe? É muito diferente da primeira gestação. Na primeira gestação, o meu marido era minha mãe. Porque era ela que estava sempre comigo, me dando apoio, do meu lado, me ajudando. Todas as vezes que eu chorava, era ela que estava comigo. Enfim, foi... isso daí é uma coisa... Gente, faz toda a diferença, vocês não têm noção. Aceitação da família. Esse é outro ponto bem diferente também, porque na primeira gestação eu tive muito medo de contar pra minha mãe. Eu achei que ela ia me colocar pra fora de casa. Então eu me preocupava muito com o que minha família iria pensar, o que as outras pessoas iam achar. E você passa um estresse por querer a aceitação da família. Dessa vez não, foi muito mais tranquilo. Eu cheguei, a Lívia deu a notícia pra minha mãe, e a minha mãe não acreditou, mas aí depois eu mostrei o teste, ela, nossa, ficou super feliz, deu os parabéns. E foi muito legal, depois a gente contou pros meus sogros. E todo mundo ficou feliz, ninguém questionou a nossa decisão de ter outro filho, porque a gente vive sozinho, a gente não depende mais de ninguém. Então foi muito legal isso daí, e é um medo desnecessário que você passa quando você é muito novo. Porque você não precisa passar por isso, você não precisa passar por essa sensação ruim, sabe? E aí depois você vê o quanto é diferente. Maturidade sobre o pensamento em relação a parto, pós-parto e maternidade. Gente, isso é uma coisa que, nossa, apesar de na primeira gravidez eu ler muito, eu não tinha uma cabeça formada e eu era muito fácil influenciada, sabe? Então, eu me influenciava muito por algumas coisas que eu lia e tal. Tanto que eu tive o parto cesárea, mas eu acho que se eu tivesse insistido um pouquinho mais, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, seria parto normal. O médico me propôs a fazer a indução do parto, e aí eu fui pra cesárea, porque eu fiquei com medo da dor da indução. Então, enfim, dessa vez eu quero tudo diferente, eu realmente quero parto normal, e eu vou fazer de tudo pra ter o parto normal. Meu médico tá super de acordo comigo, é o mesmo médico da primeira gestação, e ele é sensacional, assim. Se quer um parto normal, tem que ser com ele, porque aqui na minha cidade é difícil, a maioria quer cesárea. Então, pós-parto, nossa, meu pós-parto da Lívia foi horrível, porque tinha muita gente no quarto, e eu só queria estar ali com ela, sabe? E dessa vez eu quero totalmente diferente. Já falei pra minha mãe que eu não quero que avise ninguém a hora que o neném nascer, porque eu quero subir pro quarto tranquila. E aí depois que o bebê for tomar banho, eu tiver tomado banho, a gente tiver ok, aí podem ir no quarto, sabe? Tiver descansado, daí podem ir no quarto visitar. Mas por mim, gente, eu sou uma pessoa que ficaria um mês sem receber visita, porque o pós-parto é muito cansativo. E sobre maternidade, eu tô muito mais tranquila. Eu sinto que na criação com a Lívia eu já sou mais tranquila e tal, mas, nossa, agora eu tô muito mais, sabe? Essa questão da maturidade, pra você saber encarar as coisas, faz a diferença
nossa, demais mesmo. Então, assim, se eu pudesse dizer para as pessoas, engravidem com planejamento, engravidem depois de uma idade boa. Não que 23 anos seja a melhor idade, mas é muito melhor do que 18 anos. Então, tá sendo muito mais, assim, tá tudo, em todos os aspectos, está sendo muito mais tranquilo. Ter o seu próprio espaço para fazer as coisas da sua maneira. Em relação à criação, em relação à alimentação, educação, tudo. Na gravidez da Lívia, eu recebia muito palpite por eu ser nova. Então, as pessoas sempre vão te dar palpite, independente da sua idade. Mas eu recebia, quando você é nova, parece que você recebe muito mais. E aí, eu odeio palpite, sempre odiei. Mas muitas coisas eu aderi, sabe? Por ser boba mesmo. E hoje em dia eu tenho uma outra cabeça. Infelizmente, quando a Lívia era pequenininha, quando ela tinha 6 meses, eu comecei a faculdade. Então ela ficava com a minha mãe cuidava dela. Gente, a Lívia, com 6, 7 meses, foi exposta a café, açúcar, coisa que não é para uma criança da cidade. Crianças da cidade não tomam café. Uma criança da cidade não deve comer açúcar, sabe? Então muitas coisas foram introduzidas sem a minha permissão, e aí eu chegava e falava, porque eu falava que eu não queria que desse, mas ninguém me obedecia. Vinha com aquela, ai, você comeu e nunca aconteceu nada, hoje você tem saúde, né? Gente, tem que respeitar a posição da mãe, né? E você morando sozinha, você tendo sua casa, é muito mais tranquilo em relação a isso, muito mais fácil. Porque se você sair, por exemplo, para uma festa com a criança, as pessoas vão vir te perguntar, algumas vão só introduzindo na boca, né? Mas aí você tem, parece que você tem mais autoridade, mais propriedade para falar, sabe? Que não vai dar e tudo mais. E outra coisa, o Christian, ele tem a mesma linha de pensamento minha. Então ele também não quer que seja exposto a certas coisas que não tem necessidade, né? E aí, essa é uma parte muito boa, porque você vai criar do seu jeito, você vai educar do seu jeito, do jeito que você acha melhor. Porque, por exemplo, a sua mãe te criou do jeito que ela achava melhor, certo? E ela vai achar que o jeito que você deve criar o seu filho é daquele mesmo jeito dela. Ou então, ela vai querer um jeito totalmente oposto. E vocês sempre vão ficar batendo de frente. Você estando na sua casa, você não vai ficar ouvindo palpite. Sabe? Palpite dos outros falando de como você deve fazer, como você não deve fazer. Assim, a minha mãe era uma pessoa que nunca se intrometeu muito na criação da Lívia. Ela sempre foi bem tranquila em relação a isso, quando eu morava com ela. Mas mesmo assim, quando a Lívia era bem menorzinha, era pior porque eu era mais nova também, então eu tinha uma cabeça, né, diferente. E aí depois, quando você vai ficando maior, as coisas vão mudando. Mas mesmo assim, é muito diferente você ter a sua casa para você fazer as coisas do seu jeito, criar o seu filho do seu jeito, da maneira que você acha melhor, fazer as coisas, abordar assuntos que você acha que você deve abordar com seu filho. Enfim, é muito melhor quando você tem o seu espaço. Então, assim, a dica que eu deixo, o quanto mais vocês puderem esperar para ter filho, esperem, porque a cabeça que você tem com 18 anos é diferente da que você vai ter com 23, com 26, com 30, 33, enfim, vai ser muito diferente. É isso, gente. O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um vídeo que me deu muito trabalho, porque eu gravei ele, tinha ficado a coisa mais linda. Mas aí eu tive um problema com o vídeo, eu não consegui editar, não consegui passar ele pra editar. Então, assim, foi bem complicado, acabei perdendo. E quando eu consegui, na verdade, transportar ele e abrir no aplicativo para editar, o áudio e a imagem não ficaram sincronizados. Então, tive que excluir o vídeo e gravar de novo. Que essa é a vida, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue no Instagram, vou deixar o Instagram aqui na imagem aparecendo pra você e aqui no box de informações, tá bom? Então me siga lá, que eu sempre tô conversando com vocês, sempre me mandam mensagem, eu sempre respondo.
e eu sou muito mais presente por lá. Até o próximo vídeo, um super beijo, tchau, tchau!